Fala, galera do Corujão Vascaíno, mais um vídeo aqui do canal para falar das últimas notícias do Vasco, né, cara? E agora, nessa reta final de campeonato aí, com as mudanças que a gente teve aí no Vasco, né, a questão da demissão do Paiva, começa a surgir um monte de especulação em relação a técnico, a saída, a chegada de jogadores. Mas eu posso garantir para vocês o seguinte: 99% do que sai aí dizendo que a especulação é mentira. Tá? Ou é desinformação. Coisa que a gente já vê acontecer no Vasco aí desde sempre, né? Nos momentos turbulentos ou em finais de campeonato, né? Aberturas e fechamentos de janelas. Né? Agora o que está saindo aí, né, é em relação a treinador. Né? Que o Vasco está procurando um treinador, né? E que um dos nomes, né, que o Vasco está sondando, né, e que inclusive fez uma consulta, seria do Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo. Né? Notícia que saiu que o Vasco fez uma consulta, está aguardando uma resposta pelo Luiz Castro, né? Que não é verdade, não há verdade nenhuma nisso. Segundo informações que deram aí, que o Santos estava negociando com ele, que ele pediu em torno de 3 milhões a 3 milhões e meio de salário por mês. Vamos imaginar que isso fosse verdade. O Vasco já sabendo disso, né, que ele deu essa pedida lá no Santos. Tu acha que o Vasco ia fazer uma consulta pelo Luiz Castro? Porra, vamos raciocinar, gente. Ou ele chegou, não, peraí, o Vasco não, então eu baixo para 500 mil reais e aceito treinar o Vasco. Pô, vocês estão de brincadeira, né, gente? Agora, uma coisa que eu não entendo é o seguinte: o pessoal fica falando, não, porque o Luiz Castro, né, tem que contratar o Luiz Castro, porque o Luiz Castro, sim, vai resolver o problema do Vasco, é o melhor para o Vasco nesse momento. Vocês já viram o currículo do Luiz Castro? Eu vou colocar na tela aí para vocês. Luiz Castro é um treinador de 63 anos, tá? Olha os clubes que o Luiz Castro passou ao longo da vida dele. Vamos pegar de trás para frente aqui, tá? Ele treinou o Agueda, né? Que acho que é lá de Portugal. O Meialhada, nunca ouvi falar. O Estarreja, o San Joanense, o Penafiel, o Porto Sub-19, o Porto B, né? O Porto Principal, ele teve uma passagem curtíssima, né? De só 16 jogos. Aí voltou para o Porto B, né? Aí ele treinou o Rio Ave, ele treinou o Chaves, ele treinou o Vitória de Guimarães, aí foi lá para o Shakhtar, né? Lá da Ucrânia, né? Aí depois ele foi para o Durrail, né? Desses aí do Emirados Árabes, aí veio para o Botafogo. Né? Do Botafogo ele foi para o Al Nassr, né? E já foi mandado embora. Agora, sabe quantos títulos o Luiz Castro tem na carreira? Vou mostrar para vocês aqui, ó, quantos títulos ele tem. Ele foi campeão na Ucrânia, tá? Em 2019, 220 e 2020, com o Shakhtar, né? E foi vencedor da Taça do Catar em 2021 para 22. Esse é o título do Luiz Castro. O grande treinador que muita gente está enxergando aí como a solução para o Vasco da Gama. Porra, o cara quer ganhar 3 milhões. Com esse currículo aí, porra, irmão, eu não quero, não. Outro nome que estão se falando é do português Caixinha, né, que estava lá no Bragantino, né, e também foi mandado embora. Ele é português, não foi embora para Portugal, continua no Brasil, né, mas, segundo informações, já tem um acordo com o Grêmio, que não vai continuar com o Renato Gaúcho. Se fala em Renato Gaúcho como substituto do Dorival Júnior na seleção para o ano que vem. Não sei se essa informação procede. Em relação a técnico do Vasco, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte:
o Vasco não vai definir nenhum técnico antes do fim do Campeonato Brasileiro. Qualquer nome que falem que o Vasco está negociando é mentira. O Vasco primeiro vai definir a questão do elenco, principalmente a saída de jogadores. E tem alguns jogadores que eu já falei lá atrás, né, que não continuariam no Vasco, né, entre eles, esses que eu coloquei na tela aí. Léo Pelé vai ser negociado, ou em definitivo ou por empréstimo. Galdames, fim de contrato. Termina no final do ano. O Vasco está tentando já uma rescisão antecipada, porque o Felipe não vai utilizar Galdames, não vai utilizar Rossi, não vai utilizar Rojas. Todos em fim de contrato no final do ano. Goleiro Kehler, que está emprestado pelo Internacional, também não vai ter o seu contrato de empréstimo renovado. Volta para o Internacional. E entre parênteses eu coloquei ali Ryan e Piton. Esses dois jogadores serão negociados. Né? Os dois têm propostas para sair do Vasco. Né? O Piton, multa rescisória de 9 milhões de euros. Deve chegar uma proposta para o Vasco em torno de 7 a 8 milhões do futebol italiano. Se fala na Fiorentina, se fala no Roma, se fala na Lazio. Né? Provavelmente deve ser o destino do Piton. O Ryan, eu digo a você o seguinte, o Ryan já está negociado. Tá? Eu só não tenho informações aqui exatas do destino dele. O valor em torno de 100 milhões de reais. Tá? Essa é a questão. Uma outra especulação que apareceu aí, mas é agora de jogador, né? Diz a respeito desse rapaz aqui, que é o centroavante, né? Isidro Pita. Centroavante do Cuiabá. Cuiabá que foi matematicamente rebaixado, né? Não tem mais chance de continuar na Série A. O empresário, aliás, o time do Cuiabá está pedindo em torno de 8 milhões de euros pelo Pita. Você não ouviu errado. 8 milhões de euros pelo Pita. Trazendo para o câmbio de hoje, isso dá em torno de 50 milhões de reais. Porra. Gente, é o Pita. Tá? É o Pita. Paraguaio. Nós não estamos falando aí de nenhum Haaland, né? Nós não estamos falando aí de um Lewandowski. Não, é o Pita. Tem que avisar para o Cuiabá e para o empresário do Pita que ele é o Pita. Porra, cara, eu até acho interessante o jogador, dá para ser uma sombra ali pro Verratti. Agora, 8 milhões de euros? Porra, vocês estão de brincadeira. Porra. Vocês viram o Pita jogar já, né? É bom centroavante? É. Igual diz um amigo meu, é de razoável para bom. Agora, porra, não vale 8 milhões de reais. Né? Em relação... já saiu também, gente, a escala de árbitro para o jogo do Vasco contra o Atlético Goianiense, né, no sábado, jogo esse que será realizado em São Januário, às 21h30. O responsável pelo apito será esse cidadão aqui, ó. O nome dele é Luiz Paulo Torezin. É aqui do Paraná, tá? É um árbitro novo que está surgindo aí. Sinceramente, eu não tenho muita informação sobre ele. Não sei se é bom, se é ruim. Deve ser na média, né? Naquela média da CBF lá, né? É o ruim para mais ou menos, né? Bom ali, bom mesmo, não tem nenhum. Né? Então, que o seu Luiz Paulo tenha uma boa arbitragem, não apareça no jogo, porque árbitro bom é aquele que não apareça. Lucas Paulo, né, Torezinho? O seu Lucas Paulo, né? Seja invisível no jogo, porque árbitro bom é aquele que não aparece em campo. Eu não quero que ele ajude o Vasco, não prejudicando, já estou satisfeito. Né? Em relação à capa do nosso vídeo de hoje, falando do Felipe, que eu coloquei ali que o Felipe está com os dois na cabeça, né? Coutinho e Payet. Né? O time que o Felipe vem treinando é esse aí. O Felipe atualmente só tem uma dúvida para escalar o Vasco. O time, se o jogo fosse hoje, seria esse aí. Léo Jardim, PH, JV,
Luiz Gustavo, garoto da base, bom zagueiro. Piton, entre parênteses, Leandrinho. Essa é a dúvida do Felipe hoje. Se ele entra com Piton ou se ele entra com o Leandrinho, né? Hugo Moura, Cocão, Coutinho e Payet junto. Ryan e Verratti no ataque. Se o jogo fosse hoje, o time seria esse aí, apenas com essa dúvida na lateral esquerda. Né? O Felipe vai colocar Payet e Coutinho para jogarem. Né? Não sei por quanto tempo, né? Vai depender muito da questão física, principalmente do Coutinho, né? Porque o Payet me parece que está melhor preparado fisicamente, né? Então ele vai privilegiar esses jogadores. Né? A ideia do Felipe é botar jogadores que não estão sendo aproveitados para terem mais minutagem. Né? E aí você pode ouvir falar em Maxime Domingues, você pode ouvir falar em Jean Davi, você pode ter um Emerson Rodrigues entrando aí. Né? Provavelmente vai trazer mais alguns garotos da base. O Jair deve ter mais minutagens, assim como o Paulinho Paula, né? Deve aparecer. Não sei se no jogo contra o Atlético Goianiense, porque vai depender muito do andamento do jogo. O Vasco precisa ganhar. O Vasco vem de 4 derrotas, 10 gols sofridos, 1 gol feito. Ganhando do Atlético Goianiense, nós vamos a 46 pontos, eliminando qualquer né, medo de rebaixamento. Garantimos com esses 46 pontos praticamente uma vaga na Sul-Americana. E se a gente conseguir 2 vitórias, indo a 49 e indo a 52, dependendo da combinação de resultados, nós temos uma chance de pré-Libertadores. Acho muito difícil, tá? Mas matematicamente não é impossível. Né? Então, a grande questão é essa, meus amigos. Felipe vai, né, colocar um time ofensivo, com Coutinho e Payet, e ao longo do jogo ele vai tentar dar minutagem para esses jogadores aí que têm sido pouco aproveitados. Né? Jogadores com fim de contrato, todos aqueles que eu citei, Galdames, Rojas, Rossi, né, não serão mais aproveitados em jogo nenhum. Né? Se precisar, ele vai se utilizar de jogadores da base, né, mas não vai utilizar nenhum desses jogadores. O que eu acho correto, acho certo. Né? Ou seja, se não vai ficar para o ano que vem, vamos aproveitar esses 3 jogos aí para reavaliar o elenco, ver realmente quem fica, quem não fica, com quem que a gente pode contar, quem é que vale a pena a gente contar, e a partir daí, né, reforçar esse elenco e buscar um treinador que se adeque ao modelo de jogo e aos jogadores que nós teremos para 2025. É isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, né, deixe seu like, né, compartilha e também se inscreva no Corujão Vascaíno. Até a próxima.